Glória a Deus. Graça e paz, crianças. Não crianças, né? Somos crianças de Jesus todos. Se não formos, não entraremos no reino dos céus. Bem-vindos, você que nos assiste. Deixa eu começar contando que domingo à noite, depois que eu cheguei em casa, depois do culto de manhã, tivemos um tempo delicioso, mas à noite eu já comecei a orar e perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar com os teus filhos na próxima vez que eu for pregar, né? É gostoso quando você pergunta para Deus e Ele mesmo te mostra claramente o caminho. E aí eu estava lendo um livro que, claro, um livro cristão, mas de repente me saltou, assim, de uma maneira, parecia que pulava da Bíblia. Eu vou colocar para vocês o versículo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estava lendo Ezequiel 22:30, e aí veio a passagem: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Gente, que coisa louca. Era assim, sabe quando pula um homem? Aquilo vinha de uma maneira, e eu sei que quando Deus está falando sobre um homem, Ele não está se referindo ao homem macho, sexo feminino, masculino. Ele está dizendo um homem e uma mulher, porque Deus usa quem quer, como quer, na hora que quer, do jeito que quer. Vocês sabem, Ele usou até inclusive uma mula. Então, para ele faz todas as coisas. Mas nessa passagem de Ezequiel, Deus procurava alguém que executasse duas coisas. Eram dois trabalhos diferentes, mas para a mesma pessoa. Reconstrução daquele muro, que estava totalmente destruído naqueles pedaços, e a intercessão, que estivesse na brecha. E nós sabemos que uma muralha, ela cercando, por exemplo, uma cidade, ela significa proteção. E quanto maior e mais larga aquela muralha, mais a segurança daquele local. Vocês têm hoje, por exemplo, ainda dá para ver, inclusive se vê da Lua, a muralha da China. Né? E quando nós morávamos no Iraque, nós fomos visitar a Babilônia, e lá nós vimos a muralha que cercava a Babilônia, e era um negócio tão louco, porque eles faziam em cima da muralha concurso de bigas. Sabe aquelas carroças, aquelas carruagens, sei lá o que era aquilo. Então vinha um de lá, um de cá, tinha condição de passar ali por cima, mas é claro, aquele que batesse, iria cair lá de cima e ia morrer. Mas era lá, eles faziam isso, lá na Babilônia eles faziam isso. Mas aquela brecha que nós estávamos vendo ali, significava que eles estavam em pecado. E eu sei disso porque Deus fala que Ele procurou alguém, porque Ele estaria querendo ser impedido do juízo dele chegar. Ele procura um homem que se colocasse diante dele, orando, clamando em favor daquela terra, e ao mesmo tempo que aquela brecha seria fechada. Eram tantos os pecados, eram tantas as violações aos mandamentos de Deus, que Deus tinha que intervir. É como se Deus tivesse um copo, vamos pensar assim, e quando a multidão de pecado vai aumentando, 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 aquilo lá transborda, vai transbordando, e chega uma hora que tem que haver a intervenção de Deus. E aí eu pensei que nessa corrupção, a maneira como eles estavam escolhendo erradamente os seus caminhos, isso daí estava atraindo a ira de Deus. Mas nessa passagem a gente vê que Deus não encontrou ninguém. E por que eu falei que eu sabia que Deus estava querendo falar? Porque martelava na minha cabeça um homem, um homem. A partir de um homem, Deus fez toda a raça humana. A gente sabe que Deus andou com um homem de uma maneira tão diferente. Esse homem se chamava Enoque, que chegou um momento que Deus falou: não, aí não, você vem ficar aqui comigo, vem ficar pertinho de mim. Deus tomou Enoque para si. Um homem, por causa de um homem que Deus se agradou demais, que foi Noé, não veio a destruição total da terra. Imagine toda a terra. Um homem impediu o atuar de Deus, porque Deus se agradou. Oh Deus, que o Senhor se agrade de nós. Um homem faz toda a diferença. Deus escolheu um homem, Abrão, que virou depois Abraão, e fez com ele pactos, fez com ele uma aliança, fez com ele promessas que até hoje estão se cumprindo. Deus levantou um homem, Moisés, para salvar seu povo do cativeiro e trazer toda a legislação, os mandamentos, os estatutos, os juízos, que são válidos, gente, até hoje para o povo de Israel.
Um homem, por causa das orações de um homem, esse mesmo homem, Moisés, várias e várias vezes Deus deixou de trazer juízo sobre o seu povo. Um homem, por causa da oração de um homem, chamado Josué, o sol parou. O sol parou e o inimigo foi vencido. Deus, por causa de uma mulher, Esther, que se colocou diante do rei como intervenção para que o povo não fosse dizimado. E essa era a intenção de Amã, acabar com o povo de Israel. Ele odiava aquele povo judeu. Um homem, Deus usou Ciro, que nem do povo de Deus era, um persa. E este homem mandou que todo o povo que estava sendo feito prisioneiro, que estava no cativeiro, ele fez com que esse homem mandasse seu povo, o povo de Deus, para a sua terra prometida. E vamos falar um pouco também do Novo Testamento, por causa de um homem, João Batista. Ele começa a ser usado por Deus e traz a todas as pessoas a necessidade de arrependimento, que para eles serem salvos e para eles poderem entrar no reino do céu. Deus usou esse mesmo homem para preparar o caminho do Senhor. E por causa das orações de um homem, Cornélio, um centurião romano, a salvação se estendeu também aos gentios. Então, um homem faz toda a diferença. E eu quero te dizer que você é essa pessoa escolhida por Deus. Você, sabe? Naquela época também não havia, no povo, começou o pessoal a pecar muito, muito. Então Deus levanta um homem, que eles eram chamados de juízes. Nós temos inclusive um livro na Bíblia que se chama de Juízes, né? Nós temos, eu vou ler o nome deles: Oteniel, Eude, Sangar, Baraque com Débora, Gideão, Sansão, foram juízes, homens levantados por Deus, para fazer a diferença, para levar o povo novamente a entender o plano, o propósito de Deus para eles. E aí, eu comecei a pensar também que nós poderíamos falar de Maria, nós poderíamos falar de Pedro, nós poderíamos falar de João, de Paulo, né? Nós teríamos muita coisa. Deus só precisa de uma pessoa. Só uma pessoa. Como eu disse, tem diferentes passagens na Bíblia que falam sobre isso, uma única pessoa. Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 5, versículo 1 e 2. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem nas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Você já pensou que tristeza Deus procurar no meio do povo dele, o povo que ele tinha escolhido para representá-lo, e não achar nenhum que, sabe, não tinha um justo, não tinha ninguém que se preocupasse em achar a verdade. E eu fico imaginando a corrupção deles, como devia estar. E aí a gente começa a entender, quando a Bíblia fala, achará porventura Deus fé na terra? Quando ele estiver voltando, ele sabe que ele pode tirar a noiva daqui, porque não terá mais ninguém para se converter. Ninguém, porque a corrupção vai ter tomado conta de tudo. A corrupção vai fazer todas aquelas pessoas ficando totalmente cegas e não querendo mais buscar a verdade. Essa passagem que eu li para vocês, eles até falavam que conheciam a Deus, mas o próprio Deus disse que isso daí era mentira. Deus não encontrou ninguém. Ninguém. Então eu comecei a pensar na Bíblia onde apareceria esse sentido, porque Deus é tão prático, né? E onde ele colocou um exemplo do que vem a ser uma intercessão. E claro, você tem que se voltar para Sodoma e Gomorra, quando você vê então o próprio Jesus, porque ali é uma cristofania ou teofania. Como que eu sei disso? É muito claro. Gênesis 18, 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer?
As pessoas falam 3 anjos, mas ali ele fala: eu devo esconder o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Sabe, aquelas 3 pessoas estavam ali, Abraão reconheceu que estava diante do próprio Cristo encarnado, né? Manifestação, por isso, de cristofania. Mas você vai pensar assim: Raquel, você está querendo mostrar só a parte do juízo de Deus? Não, querido. Eu quero focar na conversa que eu e você podemos ter diante de Deus, para pedir a Deus misericórdia, para pedir a Deus com nosso clamor, que Deus poupe os nossos queridos, que Deus poupe aqueles que nós conhecemos, aquele que nós não conhecemos. Deus é lindo, mas Ele precisa de um homem. Então, você conhece a história, eu vou passar rapidamente. Abraão começa a conversar com Jesus, e ali ele começa aquela conversa assim: mas Senhor, o Senhor vai matar o justo com o injusto? E você lembra que ele começa: se tiver ali 50, você acha que numa cidade não vai ter 50 pessoas justas, querido? E ele começou com 50, aí ele foi para 45, 40, 30, 20, ele chegou em 10. E Deus falou, Jesus falando com ele: se tiverem 10, eu não vou acabar. Eu fico pensando, e se ele tivesse continuado? Como seria se ele tivesse continuado? É aí que entra a nossa parte, quando a gente está vendo aquela passagem onde a gente lê que nós devemos importunar. Não é assim? Para Deus não é... Aquela passagem se refere a uma viúva que estava ali importunando um juiz injusto. Mas o que ele está querendo mostrar é o seguinte: quanto mais a gente falando com o nosso Deus e Pai, quanto mais nós chegarmos diante dEle para pedir exatamente aquilo que é necessário. Nessa passagem que eu acabei de ler, de Ezequiel, havia alguma coisa diferente. Sabe por quê? Porque você vê o que acontecia naquele local. O rei estava usando a sua posição social para tirar vantagem. Os governantes também usavam seus cargos em benefício próprio. E mesmo os homens que diziam ser de Deus, os sacerdotes, que deveriam representar esse Deus santo, esses mesmos já não faziam mais separação entre o santo e o profano. Era isso que Deus estava vendo. E quando eu estava lendo isso, eu falei: nossa, Jesus, está muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje em dia. Está muito parecido. Que coisa estranha. Nós temos que lembrar que essa terra, quando Deus fez o mundo, Ele fez e Ele deu essa terra ao homem. E por causa disso, Ele quer e conta com o homem. É assim que a palavra de Deus diz. É assim que nós temos que pensar, porque o homem foi criado para dominar, o homem foi criado para proteger essa terra. Então Ele quer te usar, Ele quer me usar, mas Ele foi criado para poder, através da nossa parceria, Ele, através dessa parceria, Ele pode fazer tudo aquilo que Ele sabe fazer. Gente, Deus é capaz, Deus sabe o que fazer, Deus sabe como fazer, mas Ele conta com você. Eu estou enfatizando e eu não vou parar de enfatizar, porque vocês não fazem ideia de como queimava o meu coração essa palavra, um homem. A parte dele, ele já fez. Olha o que está escrito em Isaías 59, versículo 16. Viu que não havia ninguém, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor por isso. O seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça foi o seu apoio. Aqui nessa passagem, ela é algo profético, que se refere ao fato de não ter ninguém que pudesse fazer aquilo que Jesus fez. O fato dele vir, morrer, levar sobre ele, porque Deus não tinha um único homem, um justo, para poder fazer esse papel. Então ele mesmo se encarna, ele mesmo vem à terra, ele faz esse papel, porque não havia ninguém. Agora, pense que em toda a criação, desde a queda de Adão, até você chegar, até o último homem nesta terra, no futuro, não tinha ninguém.
Ninguém que pudesse fazer isso. Então, era necessário, já que veio pela queda de um homem, era necessário que viesse pela obediência de um homem, para que muitos pudessem ser salvos. Gente, é fora do normal você pensar na grandiosidade de Deus e Ele tabernaculando, Ele vindo se fazendo carne, Ele vindo morando neste corpo que nós temos, sujeito às mesmas coisas que eu e você temos. Então, é tremendo você pensar nisso, que Deus veio em carne, viveu para assumir o teu pecado e o meu pecado. É muito grande, sabe? Aí você vai falar, mas por que Ele teria que fazer isso? Olha o que está em Hebreus, eu só vou falar uma parte dele, 9:22. Ele fala assim, olha, o próprio Deus cria esse mandamento. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, alguém tinha que morrer. Alguém tinha que derramar o sangue. Olha o que está em Marcos 14, versículo 24. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Repare que ele não está falando para a salvação de todos, de muitos. E nós precisamos pensar sobre isso, porque aí entra o teu papel e o meu papel. Deus quer a tua e a minha oração. A parte que era impossível, Ele fez. Olha o que está escrito em Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Já pensou? Ele quer. Você pode ser usado, você pode ser esse canal, você pode ser esse vaso, você pode ser esse intercessor, essa mulher de Deus. Você vai falar, Raquel, mas por que tudo isso? Olha o que está escrito no livro de Ezequias, 18, versículo 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Ninguém aos olhos de Deus pode ser excluído disso. Outro dia eu ouvi falar que Al Capone, mafioso, matador, aquele que usava as pessoas, matava do jeito que ele queria. Quando ele foi preso por causa de imposto, na cadeia, ele ouviu falar de Jesus. E dizem que ele se converteu. O critério qual é? Arrependimento. A nossa parte qual é? Senhor, abra os olhos dessa pessoa, desvenda, tira o tampão que está no ouvido, que ele não está conseguindo entender, que ele não está conseguindo ver. Qual é a maior vingança que você pode ter com o seu inimigo? É levar essa pessoa até Jesus para que ela também seja salva e seja transformado. É assim que nós, povo de Deus, precisamos cumprir essa palavra que eu estou trazendo para você. Raquel, você está querendo me dizer que o Deus todo onipotente está buscando ajuda? Eu estou sim dizendo isso para você. Eu estou dizendo que através da nossa oração, nós vamos libertar as suas mãos, nós vamos liberar as suas mãos para ele poder fazer e atuar em qualquer situação. É assim que diz a palavra de Deus. Ele age em cima daquilo que nós pedimos, daquilo que nós intercedemos. Deus é tão justo, já que essa terra é do homem, tem que ser o homem a fazer esse papel para que ele possa fazer. Assim como o diabo precisa muitas vezes de um corpo. Às vezes ele só fala no ouvido, às vezes ele só traz opressão para uma pessoa, mas assim como ele precisa de um corpo para fazer malignidade, trazer maldade, fazer as coisas ruins que ele sabe muito bem fazer, Deus está contando conosco, e é isso que nós falamos quando a gente está orando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade desse Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável. Ele não quer que nenhum se perca, nenhuma pessoa
pessoa. A tua oração vai mover Deus não apenas em teu favor pessoal, vai mover Deus em favor dos teus familiares, vai mover Deus em favor dos teus amigos, dos teus irmãos que se encontram dentro de uma igreja, vai mover Deus em relação aos seus colegas de trabalho. Sabe aquela encrenca que você não aguenta mais? É nela que você deve investir mais oração, é para ela que você tem que pedir: Senhor, muda esse coração de pedra, tira essa pessoa que está ouvindo, não está conseguindo ouvir a tua palavra, desvenda esses ouvidos, Pai, desvenda esses olhos, para poderem ver, para poderem enxergar o teu caminho, o teu plano, reconhecer o Senhor como supremo Salvador, aquele que nos livra, aquele que nos tira de todo o pecado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Claro que Ele quer. Deus amou ao mundo de tal maneira. Nem todos vão aceitar, mas essa passagem é clara. Se nós não estivermos orando, gente, nessa hora seja egoísta. Sabe o que eu li aqui? Quando ele fala para que nós devemos orar em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, ele fala qual a finalidade. Ele diz: para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Nós podemos orar sim, nós temos que orar pelo nosso país, pela nossa nação, por todo aquele que está investido de autoridade, que Deus cumpra o seu plano, que Deus nos traga esta possibilidade de vivermos de uma maneira de acordo com aquilo que Ele tem para nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Sabe o que é isso, queridos? Isso se chama parceria. Parceria. Deus só precisa de um tipo de pessoa. Aquela pessoa, alguém que se importe, que se incomode com o que está acontecendo do seu lado e que peça a intervenção de Deus. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu tinha 32 anos na época. Estava num hospital, ia ser internada à noite, porque eu ia tirar ovário, trompa, útero, porque não tinha mais condição, senão iria se alastrar para todo lado. Então, com essa idade, nós fomos para o hospital. O nosso plano de saúde dava condição de eu ficar num quarto com meu marido durante todo o período. Aí nós chegamos lá de noite, eu ia ser operada logo cedinho, fomos nos internar e a pessoa diz: não tem vaga. Não tem vaga, você não vai poder ficar no quarto e você vai ter que ficar com uma outra pessoa. No começo eu até quis pensar, vou reclamar, né? Não, Senhor, o Senhor está nisso. O Senhor tem que estar nisso. Então, aceitei, o Caio foi embora e eu fiquei naquele hospital. Quando eu entro no quarto, a cena que eu me deparo é uma coisa louca. Havia uma senhora deitada e essa parte do cérebro dela afundada. Ela tinha tido um câncer na cabeça e eles já tinham tirado uma parte. E eu olhava e eu falava: Senhor, ela precisa acordar. Porque o Senhor não me trouxe aqui simplesmente para eu ficar vendo isso. Alguma coisa o Senhor vai fazer. E não deu outra. A hora que ela acordou, já levantei, eu estava bem, não tinha me dado nada para dormir ainda. Fui lá e comecei a orar com ela, fui falando do amor de Jesus para ela. O resto é com Ele. A tua parte é abrir a tua boca e fazer. Porque, gente, nada acontece na tua vida e na minha vida se não for pelo controle de Deus. Você acha que aquilo que aconteceu com você, mas por que aconteceu? Esquece, continua louvando, agradecendo, continua falando: Senhor, eu não entendo nada, mas se o Senhor me trouxe até aqui é porque o Senhor está querendo me usar de alguma maneira. Ele está esperando a tua e a minha oração, não apenas para você, não apenas para a tua família, claro, a gente ama nossos familiares, não apenas para a igreja, cidade, país, mas Ele está querendo que você, aonde estiver, fique com aquela conduta assim:
Quem o Senhor vai trazer por perto de mim? O que eu vou ver? O que o Senhor vai mostrar agora? E não é porque você tem que parar para ficar orando pela pessoa. Você pode muito bem, simplesmente, vendo uma situação de injustiça, seja o que for, você pode levar a Deus em oração aquilo lá. Você pode, passando pela rua, vendo um mendigo que está morando, um morador de rua. Você pode, porque você tem esse amor dentro de você, gente. Você pode ficar pedindo, Senhor, muda essa situação. Muda essa situação. Nós estamos aqui nesta parceria com Deus. Aonde você for, o que você falar, o que você fizer, pensa que você é um intercessor e que Deus está com o ouvidinho dele aberto para a tua fala, para o teu clamor. É isso que a palavra de Deus diz. Ele tem a solução, Ele tem o poder, mas é através desta oração é que Ele vai agir, porque Deus é justo até mesmo com Satanás. Que responsabilidade! Que responsabilidade, não fuja dela, queridos, não fuja. Não fica dizendo, isso é coisa para pastor, não, isso é coisa lá para o ministério de intercessão. Não, isso daí, sabe, para os mais velhos. Não, não. Deus conta conosco. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 17, fala assim a palavra do Senhor: orai sem cessar. Você consegue perceber a grandiosidade desse versículo? Ficar orando o tempo todo, você vai falar, Raquel, eu não consigo. Existem formas diferentes de oração. E aí, conforme eu estava pensando nisso, eu falei, nossa, desde quinta-feira Deus está falando comigo. Na quinta-feira, Caio e eu estávamos conversando com o casal, e lá pelas tantas, um deles vira e fala assim, nós estamos tentando orar 2 horas por dia em seguida. Hein? Eu, com toda essa... parar 2 horas, eu não tenho como. Mas aquilo começou a tornar dentro de mim um desafio. Um desafio. Eu sei que você vai falar, mas eu trabalho, enquanto eu não posso parar. Aí eu comecei a pensar que eu fiz agora comigo mesmo, vou contar para vocês. Eu fiz agora comigo mesmo uma proposta. Todos nós estamos constantemente conversando conosco, com a nossa consciência. É o tempo todo. Então, agora, o que eu faço? Eu não converso mais comigo, eu converso com Ele. Tudo que tem que fazer, eu vou conversando com Ele. Jesus, vamos sair, vamos embora, vamos comigo. Jesus, preciso comprar, prepara. Para de conversar com você, que você vai estar orando sem parar o tempo inteiro. Porque a tua consciência não para. A tua consciência não para. Aquele casal, eles estavam falando de um posicionamento num local específico, orando ininterruptamente, e é claro que 2 horas você não consegue ficar orando só para você. Então você está colocando uma série de coisas diante de Deus. Existe isso. Aí eu parei, porque eu falei, bom, Senhor, é outro tipo de oração o que eu tenho feito com o Senhor. Claro que existe oração de guerra, quando você vê uma situação onde você tem que intervir de uma maneira diferente, mas você pode orar sem cessar. E aí eu fiquei pensando que desde o início deste ano, Deus estava falando comigo sobre isso, porque no início desse ano, eu comecei a pensar, quantas vezes Deus me deu a possibilidade de ouvir um homem chamado David Robertson, e aquele homem tinha um negócio que aquilo me desafiava. Por sinal, ele morreu até esse ano. Ele tinha descoberto, trabalhava num local, numa igreja, ele já era pastor, e ele resolveu que ele iria ficar um dia só orando. Aí ele começou a orar, olhou no relógio, passou meia hora. Aí ele falou, não deu certo. Aí ele pegou toda a lista dos membros da igreja, foi orando um por um, famílias e tudo mais, olhou no relógio, tinha passado mais 1 hora. Ele falou, meu Deus, eu prometi para Deus que eu vou ficar aqui o dia inteiro orando, como é que eu vou fazer para cumprir isso? E aí ele resolveu ficar orando em línguas. Só em línguas. Cada vez que vinha alguma outra coisa na cabeça, ele falava, mas ele ficava orando só em línguas. Ele disse que isso mudou a vida dele. E mudou de uma tal maneira, gente, que num dia ele foi a um culto. Depois de alguns dias que ele já estava só orando em línguas, ele foi num culto. E quando ele chegou lá, ele estava sentado, tinha uma pessoa ao lado, e o culto correndo, o pessoal louvando, ele olha do lado, ele não vê a pessoa. Ele vê como se fosse um raio-x. E ele vê que aquela pessoa não conseguia andar.
E ele vira e fala assim: você tem um problema em tal e tal lugar? Ela falou: tenho. Ele falou: Jesus vai te curar agora. A hora que ele fez isso, a mulher começou a andar. Ela era paralítica. Ela era paralítica. Aí o pastor, da onde ele estava, na igreja que ele tinha ido para ver a pregação, o pastor fala: nossa, mas ela está andando e não sei o que foi? A mulher falou: foi ele orou por mim. O pastor chamou ele. Aí quando ele chega no púlpito, o pastor fala: o que houve? Ele falou: eu não sei, eu fui olhar para ela. E aí Deus dá outra vez o mesmo raio-x. E com isso ele mostra: o senhor tem um problema aqui, ó. E ele falou: tenho. Ele orou e o homem foi curado. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei que nós estamos no final dos tempos, queridos. Eu só sei que nós precisamos remir o tempo. Eu só sei que nós precisamos estar com sede, fome de Deus. Que nós precisamos estar dizendo: Senhor, me usa para louvor da Tua glória. É isso que eu e você precisamos fazer. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos comer, participar desta ceia maravilhosa. Eu te convido neste momento para que a gente possa, pensando nisso, pensando no que Jesus fez por nós, que a gente se levante agora. Vamos estar orando, vamos estar clamando a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus que tudo pode, que tudo faz, mas que Ele quer uma parceria. Fazer parceria comigo é uma coisa, fazer parceria com Ele, uau! Coisa maravilhosa. Então vamos orar, vamos clamar a esse Deus, vamos falar: Paizinho amado, querido, eis-nos aqui, usa-nos para louvor da Tua glória, que o Senhor nos dê um espírito de intercessão, um espírito, um amor sobrenatural, um amor que a gente possa olhar para as pessoas com os olhos de amor que Ele tem, que a gente possa interceder como Ele fez durante o período que estava aqui, que a gente possa, em nome de Jesus, ser os parceiros que Ele espera que a gente seja. Vamos orar? Ore catalacharamaza. Oh, meu Deus, meu querido Deus, Pai amado, nós estamos na Sua presença, Senhor. E, Senhor, é vergonha interna, Pai. É um desejo, uma vontade, Pai, de fazer tantas coisas, Pai. Pai, eu falo que eu tenho uma vergonha interna, Senhor, porque eu queria poder mais, eu queria fazer mais, Senhor. E quantas vezes nós temos tantas distrações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós desse espírito de intercessão, Pai. Eu nem sei se tem esse nome, Senhor, mas eu quero um mover sobrenatural, diferente nesta área, Pai. Um desejo, Pai, de olhar para uma pessoa, Senhor, e falar: ser curada em nome de Jesus. Uma vontade, Pai, de que não apenas os nossos familiares, todos nós temos familiares que ainda não chegaram, Senhor, até o Senhor, que ainda não foram alcançados. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos e te pedindo misericórdia. Nós oramos te pedindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, Teu poder, Pai. Nos traz mesmo, Senhor, essas armas, Pai, que a gente vai poder usar, armas de ataque, armas de defesa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que existem muralhas e muralhas, existem muralhas, Senhor, que são invisíveis, Pai. Nós estamos te pedindo: cerca-nos agora com esta Tua muralha, Pai. Cerca-nos, Senhor, trazendo a Tua proteção. Nós queremos entrar nessa guerra, Pai, mas nós precisamos da cobertura do Senhor, cobertura com Teu sangue sobre nós, para impedir os ataques de Satanás, para nos fazer, Senhor, mais do que vencedores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu estou orando, Pai, que caia por terra todo o levante de Satanás. Existem muralhas também, Pai, que foram colocadas, Pai, foram colocadas sobre
cercando teus filhos, mas foram muralhas criadas pelo próprio demônio, onde ele não deixa a pessoa sair, onde ele não permite que ela seja livre, onde faz com que seja prisioneira dos seus pecados, do seu passado. Pai, é em nome de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo que eu oro e te peço, Pai, solta, quebra estas muralhas que estão aprisionando teus filhos. Nós somos mais do que vencedores, nós temos Cristo sobre nós, Pai, sendo o nosso general. Então eu oro em nome de Jesus, haja libertação, haja salvação, Pai, haja, Senhor, o teu mover na nossa vida, na nossa casa, nos nossos familiares, em nome de Jesus. Só o Senhor sabe o que cada um chegou aqui trazendo, as marcas do passado, aquilo que foi feito, Pai, que arrasou com a vida de muitos deles, mas eu oro, Pai, porque eu sei em quem tenho crido e sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Oh, Pai amado, abençoa mesmo os teus filhos, o teu povo, Pai, aquele que o Senhor vai levantar, Pai. A minha oração, Senhor, é até mesmo aqueles que estão nos ouvindo, Pai, que recebam esta palavra, Pai, e que saibam, Pai, que o Senhor está procurando um parceiro, um intercessor, alguém que vai se colocar na brecha, para fechar aquela brecha, para fazer a muralha novamente voltar a ser um local de segurança, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, e já te agradeço. Aleluia, aleluia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!